Para começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação envolvendo a procura do Náutico para contar com o centroavante Fábio Gomes, atleta de 29 anos de idade, revelado na base do Nacional de São Paulo, se destacou pelo Oeste lá em 2019 na Série B, jogou também no New York Red Bulls dos Estados Unidos em 2021 e foi contratado pelo Atlético Mineiro no ano seguinte. Acabou que não teve muitas chances do Galo, foram apenas 16 jogos no total. Voltou, né, para o Brasil, emprestado para o Vasco, depois ao Juventude, ao Sydney FC da Austrália e ao Bolívar, né, onde encerrou o seu contrato até chegar no México. Essa informação foi confirmada pelo Atos, lá do pessoal do Timbucast. Um abraço para a galera que faz um excelente trabalho aqui no YouTube, nas outras redes sociais também. Um abraço para eles e também para o Atos, que confirmou que o Cuiabá, né, encaminhou a contratação do Fábio. Vou falar sobre isso, mas ainda não foi oficializado. E o comentário foi que o jogador esteve no radar do Náutico. Espero que venha um nome acima, né? Essa é a expectativa, claro, da torcida para a chegada, né, de um novo centroavante para disputar a posição. Olha, eu gosto muito do Fábio Gomes, tá? Eita, o site Ogol aqui acabou caindo. Vira e mexe acontece isso. Eu gosto tanto do Ogol, mas ele tem uns probleminhas que tem hora que eu vou te falar, viu? É o melhor site que eu recomendo e não é parceiro do canal não, viu? Mas se o site Ogol quiser patrocinar a gente aqui, nem precisa, né? Porque eu uso o dia inteiro o Ogol aqui nos vídeos. Sobre o Fábio Gomes, olha, é um centroavante que eu gosto, tá? É aquela característica de um centroavante parrudo. Grande área, bola disputada, 1,91 m de altura, ele que é destro. O contrato dele eu não consegui confirmar, tá? Aqui no site Transfer Market não mostra. A informação que eu tinha no começo da temporada é que o vínculo ia até dezembro. Então a tendência é que seja mais ou menos nesse sentido. O jogador, que segundo informações do jornalista Vene Casagrande, está acertado com o Cuiabá. Né? O Cuiabá que tenta uma remontada no seu elenco para tentar, né, lutar ali pelas primeiras colocações, que é onde o Cuiabá tem que estar. Né? Faz uma Série B até agora de recuperação e tem no Fábio um nome de esperança. Deixa eu ver aqui se o site conseguiu carregar. Aqui pelo menos fica essa tela. O último jogo dele foi em abril, no dia 25, contra o Tigres. Né? 6 gols marcados e 2 assistências com a camisa do Mazatlán em 26 jogos. No ano passado ele marcou 11 gols pelo Bolívar em 20 partidas. É um jogador que me agrada, tá? Sendo bem honesto com vocês, para mim é um jogador muito acima da média para uma segunda divisão. É um cara que para mim chegaria para ser titular em qualquer equipe. Vamos ficar atento, igual eu falei para vocês. Existe esse encaminhamento do Cuiabá desde o final de semana, mas até agora ele não foi anunciado. Então eu não sei exatamente a que pé está essa história. Se melar, eu volto a falar com vocês, beleza? Continuando aqui no vídeo, quero falar sobre o Jean Carlos e esta proposta do Náutico para contar com um jogador experiente hoje na Chapecoense. Aquele mesmo, né, campeão da Série C em 2019, com passagem também pelo Palmeiras, São Paulo, Vila Nova, Goiás, Coritiba, Ceará, Juventude, Criciúma. A informação do pessoal do NE45 é que o Sport fez uma consulta, para contar com o jogador e o Náutico fez uma proposta oficial. Tá? Está nas mãos do atleta, inclusive. Essa informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Maranhão. E olha, eu já havia comentado sobre esta possibilidade aqui com vocês em outros momentos, né, porque é um jogador que de fato, para uma realidade de Série B, é muito acima da média, apesar da temporada passada ruim, né, assim, não vou dizer ruim, mas abaixo do esperado, né, com a camisa do Criciúma. Marcou só 3 gols na Série B. Nesse ano ele tem 5 gols e 3 passes em 34 jogos. É um jogador importante da Chapecoense, foi titular nas últimas rodadas, apesar de, na Série A, né, dos 17 jogos que ele apareceu, 4 apenas na condição de titular. O contrato vai só até o final do ano, então a tendência é que ele rescindiria esse contrato na Chape para chegar em definitivo no Timbu. Tomara que dê certo, tá? O Jean Carlos também pensando com carinho, ele tem que escolher o Náutico, tá? Até porque assim, tudo bem, o Sport, né, rivalidade à parte, também é um dos clubes grandes do futebol brasileiro, assim como o Náutico, mas o jogador tem poucas chances na vida para ser ídolo de algum time. E quando o cara consegue, não pode agora aos 34 anos com a vida resolvida ir logo para o maior rival, né? Sendo que tem proposta do Náutico. Uma coisa é se o Náutico não quisesse, aí, né, apareceu o Sport, apareceu o Santa Cruz, ok, né? Você até entende.
mas agora com a proposta dos dois, o Jean Carlos tem que voltar para o Náutico, é o clube que ele, ao lado, né, do São Bernardo, é o clube que ele mais anos ficou, então a chance de fato terminar a sua carreira, não estou querendo aposentar o Jean Carlos já não, viu, mas assim, de consolidar de fato a sua carreira como um ídolo, né, de um dos grandes clubes do futebol brasileiro, e isso não é para qualquer um não. Lembrando, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, utilizando o link da Futifanáticas na descrição do nosso vídeo. Já separei o link aqui embaixo. E hoje para falar sobre esse empate fora de casa do Náutico por 2-2 contra o Novo Horizontino e também a repercussão deste duelo. Só um adendo, né? Que bonito um jogo quando as duas equipes usam as suas camisas principais, né? É algo que cada vez está mais raro no futebol. Olha o tanto que fica bonito, né? Esse contraste, um amarelo de um lado, um vermelho do outro. Para que jogar de branco toda vez fora de casa, tá? Isso aqui é uma das maiores chateações que eu tenho com o futebol moderno, essa questão de querer vender camisa 2. Em jogo que você não precisa utilizar a camisa 2, não use, né? Parece algo tão simples, mas, cara, que jogo bonito, né? Fica tão mais legal a partida com cada time tendo uma camisa diferente, né? E não aquela coisa branca, toda igual, todo mundo, enfim. Elogiando, além dessa estética, bora falar sobre o resultado. Claro, na hora que a gente leva na balança, abrindo um 1-0, leva um empate, faz 2-1, leva um empate no segundo tempo, a chateação do torcedor, claro, faz parte do futebol, mas assim, eu sou torcedor do Goiás. Se o Goiás tivesse levado só 2 no meio de semana, eu tava satisfeito. Levou foi 4. Né? Então, assim, brincadeiras à parte, esse time do Novo Horizontino é chato pra caramba. E não é de hoje, né? Já há 4 edições consecutivas na Série B, na posição Novo Horizontino, né? 5º colocado. Nesse ano, eu acho que o Novo Horizontino não vai bater na trave, não. Vai subir, tá? Esse time é bom pra caramba. É um resultado desse fora de casa. Não é para ser desprezado. O Náutico poderia estar numa colocação mais tranquila na Série B se tivesse aproveitado um pouco melhor os jogos dentro de casa. Então fica esse gostinho ruim desse empate porque não venceu o Fortaleza nos aflitos. Mas se tivesse vencido, né, hoje o Náutico com 23, né, o torcedor estaria bem longe de lamentar esse resultado no interior paulista. Então o ideal é olhar para frente, tá? Analisar também uma tabela de primeiro turno, tá? E quantos pontos seria o suficiente, agora a gente comenta mais sobre isso. Bora falar sobre a repercussão, o que disse os principais portais com esse resultado de 2-2. O portal OneFootball e também o OGol, Novo Horizontino busca empate 2 vezes em jogo movimentado contra o Náutico. Náutico e Novo Horizontino empataram por 2-2 neste domingo, no Jorge Ismael de Biasi, pela 13ª rodada da Série B. Um jogo movimentado, o Tigre ficou atrás 2 vezes no placar, mas conseguiu o empate. As equipes começaram a partida com um gramado pesado por conta da chuva. A primeira oportunidade foi no chute de cruzado de Castrillon, que passou perto da trave. Apesar de jogar como visitante, o Timbu ficou mais com a bola e impôs seu ritmo na primeira etapa, enquanto o Novo Horizontino apostava em transições rápidas. No momento em que o Novo Horizontino era melhor e pressionava pela virada, o Náutico encontrou um pênalti após lançamento e voltou à frente. Dodô cobrou no ângulo e recolocou o Timbu em vantagem. Na reta final, o Novo Horizontino ainda buscou, né, o empate e depois a virada, enquanto o Náutico apostava no contra-ataque. O placar, porém, não mudou e cada equipe ficou com um ponto. Essa é a análise do portal OneFootball. Mais um, portal Band, né, Band.com, Novo Horizontino empata com o Náutico pela Série B do Brasileirão. O Tigre ficou com 2-2 com os pernambucanos no Jorjão em jogo movimentado. Portal JC.ol, né, juntamente com um blog do torcedor. Náutico fica 2 vezes à frente do placar, mas cede um empate para o Novo Horizontino na Série B. O Meia Dodô marcou 2 vezes, mas o Náutico levou 2 gols no segundo tempo e empatou contra o Novo Horizontino fora de casa. Portal Terra também, né, ressaltou mais aí o gol sofrido pelo Timbu. Náutico sofre gol no fim, empata com o Novo Horizontino fora de casa pela Série B. O Timbu chegou a ficar 2 vezes em vantagem, mas viu a equipe paulista reagir e arrancar o empate no final da partida. Outro portal muito grande, o Itatiaia, lá de Belo Horizonte, ex-Vasco marca e Novo Horizontino busca empate com o Náutico na Série B. Tá? O jogador, no caso, né, Dodô marcou 2 vezes, sendo um de pênalti, e também o Juninho, ex-Vasco, e Robson Fernandes marcaram para o Novo Horizontino. O Juninho, que é revelação do Vasco, né, passou também